Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 44 do sexto ano. E o assunto dessa aula é Império Bizantino. Para o desenvolvimento dessa aula, temos os objetivos. São eles: identificar as características políticas do Império Bizantino, destacar as principais ações de Justiniano no Império, descrever aspectos da sociedade bizantina, composição, atividades de lazer, educação e situação das mulheres, explicar as rupturas com a cristandade em relação ao cisma do Oriente e o surgimento da Igreja Ortodoxa. Antes de mais nada, já separou seus materiais para a aula de hoje? Você vai precisar do seu livro didático de História, aquele que contempla esse assunto, caderno para as anotações das principais informações, assim como lápis, caneta e borracha. Se você já tem tudo isso em mãos, podemos então continuar com esta aula. Primeiro de tudo, só fazendo um lembrete. Na última aula, nós vimos que o Império Romano foi dividido em duas partes: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, que tinha como capital Constantinopla. O Império Bizantino é especificamente em relação ao Império, aliás, essa parte do Império Romano do Oriente. No Império Bizantino, o imperador tinha as funções de comandar o Estado, então ele quem determinava as leis, as regras, o exército e ainda ele era o líder da igreja. Ele era considerado um representante de Deus na Terra. E ainda no Império Bizantino, o imperador era geralmente retratado como um santo, como alguém que era assim, ó, com Deus, tá? O imperador de maior destaque dentro do Império Bizantino foi Justiniano. Ele governou no século VI, com sua esposa Teodora, foi uma mulher de grande destaque, assim como Irene, vamos falar ainda nesta aula. Ele recuperou terras ocupadas pelos germânicos, que eram aqueles povos estrangeiros que estavam invadindo o Império Romano, conduziu a construção de estradas e de igrejas e ainda fortaleceu o comércio pelo Mediterrâneo, que era a principal assim via para escoar mercadoria. O maior símbolo de riqueza desse reinado foi a construção da Basílica de Santa Sofia em Constantinopla. E uma das principais obras do governo de Justiniano foi a criação do Código de Justiniano, que foi construído a partir da compilação das leis do direito romano. Aquele direito que a gente falou que até hoje influencia em leis como as nossas aqui do Brasil. Sobre a sociedade bizantina. Ela era composta por grandes proprietários de terras, altos funcionários do governo, que eram essas pessoas que ajudavam o imperador a governar, comerciantes, artesãos, camponeses e um pequeno grupo de escravos. Grandes populações do interior, os camponeses, eram eles os responsáveis por plantar e ainda criar os animais. Por fim, eles tinham que pagar impostos ao Estado na forma de produtos. Eram eles que mantinham toda essa estrutura. Sobre o lazer. Então, por volta do século IX, Constantinopla oferecia várias opções de lazer. Nos teatros, ocorriam apresentação de dança, de circo e até de música. Haviam as corridas de cavalo, que eram realizadas nos hipódromos, e era um dos divertimentos mais populares da cidade. Era o que eles mais se divertiam com as corridas de cavalo. Sobre a sociedade em relação à educação e especificamente a situação das mulheres. Então, os aristocratas, aqueles que mandavam ali no Império Bizantino, famílias mais importantes, e também as camadas médias,
eles favoreciam o ensino, sabiam ler e até as mulheres poderiam aprender a ler. As mulheres dedicavam-se à tecelagem e também ao preparo de cosméticos. E algumas imperatrizes tiveram um papel político de destaque, como foi o caso de Teodora, como falamos ali, esposa do Justiniano, e a Irene, que se autodenominava Basilessa, que seria o feminino de Basileu, que era o título dado ao imperador bizantino. Ela chamava-se assim nos documentos oficiais. No início, os bizantinos mantinham as mesmas práticas cristãs do Ocidente. Lembrem-se que o cristianismo era a religião oficial do Império. O Império foi dividido em duas partes e a religião permaneceu mesmo assim no Oriente. A Igreja Bizantina se submetia à autoridade do Papa, que é o líder supremo da Igreja Católica, mas no caso ali da Igreja Bizantina, ela era controlada de fato pelo imperador no seu território. O imperador nomeava o patriarca, que seria o chefe da igreja em Constantinopla. Quais são as diferenças das práticas religiosas do Ocidente para o Oriente? Primeiro, as missas bizantinas, elas não eram celebradas em latim, como acontecia no Ocidente, mas sim em grego. Os padres, eles começaram a usar barba, que até então não utilizavam, e ainda foram autorizados a casar, coisa que não acontece até hoje dentro da Igreja Católica. E no caso da Bizantina, sim. O que vai acontecer? Isso vai acontecer um distanciamento das duas igrejas. A igreja lá do Império Romano do Ocidente com a do Oriente. E isso vai gerar uma ruptura, o fim, o desligamento definitivo no ano de 1054, que ficou conhecido como Cisma do Oriente. Então, agora ela está separada e independente da igreja lá do Ocidente, do Papado Romano. E a Igreja Bizantina passou então a chamar-se de Igreja Ortodoxa. Na próxima aula, nós iremos estudar sobre os povos bárbaros, os germânicos, aqueles povos estrangeiros que não falavam latim, não moravam em Roma e não respeitavam as leis romanas, que estavam se infiltrando no território romano e foram causadores definitivos da queda do Império Romano do Ocidente. Agora vocês farão as atividades, o exercício desta aula, que tem por objetivo revisar o assunto aqui explicado, explanado, mas também fixar algumas informações que serão utilizadas futuramente. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!